Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semanas 1 e 2. Vamos lá? Gente, eu resolvi fazer o vídeo de correção das semanas 1 e 2 junto, porque o tema, o assunto dessas duas semanas tem relação um com o outro, né? Na verdade, as atividades da semana 2 são relacionadas com um texto que está aqui na semana 1. Então, já que um é o complemento do outro, né? Uma semana é a complementação da outra, então eu resolvi fazer tudo num vídeo só. Até porque também a gente tem que adiantar o serviço, né? Para a gente conseguir finalizar esse PET antes do dia 22 de dezembro, para a gente poder entrar de recesso e ficar descansando tranquilo, né? Aproveitar aí o nosso Natal e o nosso final de ano. Então vamos começar logo aqui. O assunto aqui nessas duas semanas vai ser o conto de terror e o conto fantástico. Então aqui a primeira atividade está pedindo o seguinte: leia o texto seguinte. Não há nada como o riso de um bebê, a menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. Porque aí você vai pensar, ué, que sorriso de bebê que é esse? Sendo que não tem ninguém aqui em casa, né? Então você já vai ficar pensando assim, isso aí deve ser alguma coisa sobrenatural. Então isso aqui seria como se fosse uma inspiração para um conto de terror ou um conto fantástico. Aí vem a pergunta aqui, ó. Agora, produza um parágrafo em que você relata uma história de terror. Então, não é para você contar a história de terror toda, não. Com início, meio e fim, não. É só a introdução, só um parágrafo, o primeiro parágrafo. Poderia ser o último parágrafo também, né? O final da história. Porque aqui, na questão, não especificou qual dos parágrafos dessa história de terror que é para a gente criar. Mas a minha ideia aqui, a minha sugestão seria o início desse texto, o início dessa história de terror. Você vai ver aqui que o meu texto é um pouquinho grande, o meu parágrafo é um pouquinho grande, mas é porque a minha ideia não é que você copie, não. Você vai se inspirar, você vai tirar a ideia do meu texto para você criar o seu parágrafo. Não! Então, isso aqui é só a ideia. O jeito de escrever, você que vai fazer, porque aí você pode fazer mais resumido se você quiser. Mas o ideal é você fazer essas atividades todas aqui no seu caderno ou numa folha à parte aí, porque elas vão pedir um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de explicação aqui para você conseguir responder corretamente. Então, vou fazer a leitura aqui, ó, da minha sugestão de parágrafo para uma história de terror. Não há nada como o sorriso de um bebê, a menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. O som que arrepiou meu esqueleto e disparou meu coração veio de muito perto. Com certeza não era da casa do vizinho. Paralisei. Segurei com toda força a ponta do cobertor e me cobri até o nariz, como fazia quando era criança e estava com medo. Fiquei prestando atenção para ver se o som se repetia. Será que alguém havia passado na rua com um bebê? Mas àquela hora? Alguns minutos se passaram. Meu coração já se acalmava. Devia ter sido um sonho. Quando, de repente, fica extremamente frio e, por baixo da porta, uma luz branca e uma espécie de névoa invadem lentamente o quarto. Ouço a risada do bebê ecoar pelo corredor. Está aqui. Prendo a respiração. Cubro a cabeça num reflexo. O coração acelerado parece que vai sair do peito. Então você pode ver que aqui a minha história não está finalizada porque ela é só o primeiro parágrafo, a introdução desse conto.
Aí vem esse parágrafozinho informativo aqui, ó, explicando o que é o conto fantástico. Esse aqui que a gente escreveu seria um conto de terror, porque o objetivo dele é provocar o medo, né? Deixar assim um suspense. Agora aqui no conto fantástico, ele já tem algumas outras características, né? Porque ele vai falar sobre fatos estranhos, inexplicáveis, situações extraordinárias, mágicas, mas não necessariamente que provoquem medo. Elas vão provocar surpresa, né? Você vai ficar surpreso porque aquela história é irreal, né? Difícil de ser explicada ou inexplicável. Mas não necessariamente o conto fantástico vai provocar medo. Aí vem esse texto aqui, ó, que seria um exemplo de texto fantástico, né, de conto fantástico. Na verdade, isso aqui é só o resumo do texto, não é a história original. Vamos fazer a leitura dele. Leia o resumo do texto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. O conto fala da história de uma moça que costumava caminhar pelo cemitério. Ó as ideias. Um dia ela estava andando como de costume, quando arrancou uma flor de uma cova e depois a jogou fora. Após esse fato, a moça começou a receber ligações em que uma voz suplicava e implorava a flor de volta. A voz exige a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova. A personagem principal, depois de tentar diversas manobras para acabar com as ligações, morre misteriosamente, por não aguentar mais aquela situação. Após a morte da moça, a voz nunca mais ligou, pois seria como se a alma da moça tivesse suprido a falta da flor. Letra A. Qual é a mania da moça retratada no conto? Essa é uma mania comum? Justifique sua resposta. A mania que a moça tem, de acordo com esse texto aí, é a mania de passear pelo cemitério. Isso não é comum e é bastante mórbido, pois, embora seja um lugar obviamente calmo, ele está envolto em uma atmosfera de tristeza, melancolia, nos fazendo lembrar qual é o inevitável destino de todos. Fora isso, não tem mais nada nesse lugar, além de pessoas falecidas. Por isso que é tão esquisito que essa moça tenha essa mania, né, de passear pelo cemitério. Não tinha outro lugar melhor para ela passear, não, nessa cidade? Letra B. Qual foi a atitude da protagonista que teve duras consequências para ela? Justifique com um trecho do texto. A atitude dela foi que ela arrancou a flor de um túmulo e jogou fora. E para justificar, a gente vai colocar esse trecho aqui, ó. Após esse fato, a moça começou a receber ligações em que uma voz suplicava e implorava a flor de volta. Letra C. O que a voz queria da moça? Ela conseguiu o que desejava? Então, a voz queria que a flor arrancada fosse devolvida ao túmulo. A voz não conseguiu a flor, mas seus anseios foram satisfeitos quando a moça morreu. Talvez porque a alma da moça representasse uma flor bela e cheia de vida. Então, a vida dessa moça substituiu a flor, né? Por isso que aquela voz estranha parou de fazer as ligações ameaçadoras, exigindo que a flor fosse devolvida para o túmulo. Muito bem, gente, então essa foi a correção da semana 1. Agora nós vamos fazer a correção das atividades da semana 2. Aqui na semana 2, a gente vai continuar falando sobre esse texto aí, ó, Flor, Telefone e Moça. Então vamos aqui para a primeira pergunta. A partir da leitura do resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone, Moça, presente na semana 1 deste PET, relacione o título ao conto. Então, é para você explicar por que o Carlos Drummond de Andrade escolheu esse título aqui, ó, Flor, Telefone, Moça. Por que esse título é adequado, é condizente com a narrativa que ele fez.
Então é o seguinte, o título Flor, Telefone, Moça apresenta os 3 substantivos que compõem os principais elementos dessa narrativa. A flor foi arrancada. Pelo telefone, a voz suplicou pelo reparo desse ato. E, em consequência do descumprimento desse pedido, a moça perdeu a vida. Então, é por isso que esse título aí faz sentido, por isso que ele está de acordo com esse texto, porque ele apresenta os 3 elementos centrais dessa narrativa. Se você quiser colocar desse jeito também a sua resposta, para ficar mais curtinho, pode. É porque esse título apresenta os 3 elementos centrais dessa narrativa, que é a flor, o telefone e a moça. Número 2. Escreva outro título para este conto. Então, você pode colocar qualquer outro título que você acha que se encaixa nessa história aí, ó, da flor, do telefone e da moça. Eu coloquei 3 opções aqui para vocês, ó. A primeira opção, Flor da Vida, né? Porque depois, lá no final do texto, a gente descobre que a morte da moça supriu a necessidade que a voz misteriosa tinha com relação àquela flor, né? Então, a flor da vida da moça substituiu a flor que ficava lá no túmulo. Então, esse título aqui eu acho que fica bem interessante, é o que eu mais gostei, assim, dos que eu inventei. Flor da Vida. Também poderia ser a Flor Branca, né? Eu que estou falando que essa flor era branca, né? Lá no texto não chegou a falar a cor dela, não. Mas eu vou colocar aqui que seja uma flor branca. Então, seria a Flor Branca. E depois, A Moça do Cemitério. Então, esses 3 títulos aqui são exemplos que você pode colocar aí como resposta. Se você quiser colocar outro também, desde que ele se encaixe de alguma maneira com a história que foi contada aí, você pode colocar, tá bom? Não precisa de você colocar 3, não. Pode colocar só um. Atividade 3. Cada texto precisa de um título. Os textos abaixo estão sem títulos e você precisa sugerir qual título pertence a cada texto. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Se você for fazer na apostila, é só você colocar a enumeração aqui, ó, 2, 3, 1. Então, essa aqui é a resposta. Se você for copiar no seu caderno, você copia um trechinho de cada um desses textos aqui, ó. Então, você copia aqui, por exemplo, esse primeiro trecho aqui, depois você copia esse trechinho aqui, e esse outro trechinho aqui, ó, no texto 3, e aí, logo em seguida, você já coloca na frente qual que seria o título correspondente. Então, aqui, ó, no texto 1, a moça tinha a pele branca como a neve e o cabelo escuro como breu. Aqui a gente já consegue subentender que o título desse texto seria Branca de Neve Moderna, porque dessas opções aqui é o único que tem alguma coisa a ver. Então, esse aqui é o título do primeiro texto. Depois, isolou-se com receio da Covid-19, foi contaminado pela solidão. Então, está falando sobre isolamento. Então, o título do texto 2 é esse aqui, ó, isolamento. Na vida, morreu de muitas coisas, de tédio, de raiva, de medo, de cansaço e, por fim, de câncer. Só não teve tempo de morrer de amor. Então, esse textozinho aqui, ó, tem a ver com esse título aqui, ó, O Fim, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, 2, 3, 1. Hoje, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o gênero textual desses 3 textozinhos aqui. Ué, dona, mas isso aí é texto? Desse tamanhozinho aí é considerado texto? Sim, desde que tenha sentido e objetivo, o enunciado é considerado um texto. Conforme você fizer a leitura, você vai perceber que esses enunciados aqui, eles têm um objetivo, eles contam histórias de uma forma muito resumida, muito concisa, porque o gênero textual aqui é mini conto. Esses aqui são mini contos, né? Então, dentro desse gênero textual, utiliza-se uma linguagem bem resumida, bem concisa, para criar uma história, para contar uma história. E conforme a gente fizer a nossa interpretação, as inferências, a gente subentender o que os autores quiseram dizer, a gente vai criar o sentido de cada um desses textos. Então, esses enunciados aqui, eles têm sentido e têm objetivo. Independente do tamanho deles, eles são considerados textos, né? No caso aqui, são textos do gênero mini conto.
Muito bem, gente, então essa foi a correção da semana 2, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e a gente se vê nas correções das próximas semanas. Eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!